A partir de agora você vai ouvir a primeira história que está presente no livro Sala de Espera, livro de Paulo H. C. Gonçalves, que você pode encontrar na Amazon. A história do amigo mais velho. Não existem milagres nas obras da criação. O que existe é a ignorância dos homens para com as leis universais. Após concluir os estudos, trabalhei por quase um ano na administração das terras do Marajá. Foi o próprio Marajá que me chamou em seu escritório e disse: "Conhecemos um homem por seus pais. Eu sei que cada pessoa tem o seu próprio caráter, tem os seus pontos fortes e fracos. Porém, quando não conhecemos uma pessoa diretamente, a qualificamos de acordo com o comportamento da família. Por muitos anos, seu pai soube ser um homem honrado e honesto, trabalhador e diligente para solucionar os piores conflitos. São estas características que espero encontrar em você. O caráter de um homem é moldado pelo mundo, mas são os pais que lhe entregam a bússola que o norteia." Eu nada falei, uma vez que não me atrevia a interromper uma autoridade. O Marajá continuou: "Acontece que preciso de alguém, de minha confiança, para administrar as terras que comprei em região de conflito. A princípio, pensei em teu pai. No entanto, ele já está comprometido em negócios de meu interesse, e afastá-lo pode significar prejuízo incalculável. Por isso chamei você aqui. Se você for o homem que penso que é, se você herdou a habilidade de teu pai para os negócios, creio que poderá gerenciar as terras que comprei, e será capaz de multiplicar, para mim, as minhas riquezas. Um homem pode ser poderoso, mas se não tiver pessoas que o ajudem, em pouco tempo ele perderá grande fortuna." Senti-me lisonjeado e preocupado ao mesmo tempo. A fama da família abre portas, todavia nos traz pesado compromisso. Eu não sou meu pai, apesar de ter sido criado por ele. O Marajá continuou: "Preste bem atenção, pois o trabalho é difícil. Primeiro você defenderá a terra de qualquer invasor. Depois terá que providenciar o plantio de vinhedos e oliveiras, e garantir que eles, depois de colhidos, sejam entregues nos meus celeiros na capital. Um tesouro pode ser enorme, mas ele não tem valor se está fora do alcance do seu possuidor. Eu posso contar com você? Ou estou perdendo meu tempo lhe dando essa oportunidade?" Engoli em seco e respondi: "Não sabemos como será o amanhã, mas podemos planejar para que tudo saia de acordo com a nossa vontade. Eu estou aqui para servi-lo. Que o Onipotente seja testemunha, tudo farei para ampliar as vossas riquezas. Com trabalho honesto e bom planejamento, espero fazer jus ao bom nome de minha família." O Marajá bateu palmas e deu ordens a meu respeito. Determinou que eu recebesse moedas de ouro e me colocou no comando de imenso grupamento de soldados para garantir a minha segurança, bem como a segurança das terras e das colheitas. O futuro é incerto, todavia providências simples podem garantir ótimos resultados. A simples demonstração de força garantiu a minha boa administração. O Marajá escreveu de próprio punho uma carta de apresentação. Ele me nomeou como administrador das novas terras e me colocou acima de autoridades locais. Veja bem, não que as autoridades locais deveriam me obedecer, mas deveriam me respeitar em relação às terras do Marajá. Com essas cartas de recomendação, o Marajá garantia para mim que nenhum imposto exorbitante seria criado, e nenhuma autoridade inventaria de tomar as terras sob qualquer alegação. Parece desnecessário quando pensamos em um país civilizado, porém, onde reina a injustiça, reina a impunidade. Neste caso, os inocentes perdem os seus direitos, a dignidade e a vida. Pobre do país que somente os ricos são protegidos e os pobres amargam o peso da lei. Como administrador, eu teria acesso a um palácio, a cavalos e outros animais. Eu poderia comprar e vender em nome do Marajá, e também poderia exercer a função de representante legal nos conflitos que envolvessem a propriedade. O bom administrador administra com prudência, economia e com generosidade. A prudência diz que não devemos nos achar maiores do que somos, portanto, temos que tratar com respeito todos que passarem em nosso caminho.
Igualmente, nos diz que não podemos fazer negócios sem a devida garantia. O bom administrador é econômico, uma vez que sabe que não é dono de nada, mas é apenas um colaborador e que um dia terá que prestar contas de tudo o que a ele foi confiado. A generosidade garante que sejamos respeitados por amigos e inimigos, pelos grandes e pelos pequenos. Ajudando a todos, ninguém perde, mas todos ganham e continuam trabalhando juntos. Veja bem, eu já disse isso em outra ocasião. Uma boa negociação não é aquela que tiramos vantagem, mas que eu fico satisfeito e quem negocia comigo fica satisfeito. Se não for assim, não haverá futuras negociações. Saí do escritório do Marajá pisando em nuvens. Exercer a função de administrador me garantiria status de representante do próprio Marajá. Ou seja, eu seria tratado como autoridade naquela região, uma vez que detinha o poder financeiro, poderia comprar e vender de acordo com minha vontade. Veja bem, somos todos iguais, filhos de Deus, porém, em nome do dinheiro, muitos homens são considerados superiores e, por isso, recebem melhor tratamento. Sei que isso é loucura. Um homem não deveria ser qualificado pelo seu poder de compra, mas pelo seu conhecimento e elevação moral. Fazer o quê? Em uma sociedade corrupta, quem pode pagar pode mais. Logicamente, o poder, o dinheiro e a fama não eram meus, mas um empréstimo do qual eu teria que prestar contas. O Marajá foi intransigente, queria resultados no espaço de 1 ano. Quando cheguei na região, fiquei impressionado com a pobreza da população. Eram pessoas esquálidas, famintas de alimento, de cultura e de religião. Faltava de tudo, inclusive o respeito próprio. Questionei aos antigos proprietários a razão por que de tamanho abatimento, e eles me responderam que eram os constantes conflitos entre tribos que disputavam o poder. Onde a violência impera, falta o pão, falta o emprego e a saúde vai embora. Mandei que construíssem torres de vigilância e contratei jornaleiros para preparar a terra e plantar as primeiras sementes. Percebi que isso mexeu com a dinâmica da população. O pouco dinheiro que movimentei fez com que parte do povo pudesse comprar algum alimento. Alguém me sugeriu que eu construísse um abrigo para os necessitados e que distribuísse alimentos. Logicamente, eu neguei. O dinheiro que eu carregava não era meu. Por essa razão, eu não o poderia distribuir. Só podemos ser generosos com o que possuímos e não com o dinheiro dos outros. Falei para a pessoa que me sugeriu. 100 toneladas de alimentos serão incapazes de alimentar uma população faminta por muito tempo. O ideal é dar dignidade, que eles consigam o próprio alimento com trabalho honesto e educação. Para ajudar ao povo, dei ordens que apenas uma pessoa de cada família trabalhasse nas terras do Marajá. Assim, os representantes mais fortes de cada família trabalhavam e os demais tinham que procurar a sorte em outro lugar. Essa medida simples garantia que todas as famílias tivessem acesso à jornada de trabalho e o dinheiro não ficasse concentrado apenas nesta ou naquela família. Em alguns casos, quando a família não possuía homens fortes, o trabalho ficava com as mulheres ou mesmo com as crianças. Eu não precisava me preocupar se minha ordem estava sendo cumprida, pois a própria população garantia que apenas um representante trabalhasse. Eles denunciavam e fiscalizavam a eles mesmos. Dando emprego à população, fiz com que as terras do Marajá prosperassem, sem que eu precisasse cuidar da segurança. Os próprios homens da comunidade ajudavam a cuidar dos animais e das plantas, inibindo a invasão de inimigos e os pequenos roubos que eram comuns naquela região. Para economizar com alimentação, separei uma parte do terreno para o plantio de milho e outros cereais, que seriam distribuídos entre os soldados e trabalhadores. Quem trabalha tem o direito ao alimento. Isso não é caridade, é um investimento que nos traz um retorno incomensurável. Um povo bem alimentado tem melhores condições de trabalho. A dignidade está alinhada à cultura e ao desenvolvimento em geral. Aos poucos, o aspecto das casas dos trabalhadores mudou e a própria população apresentava maior desenvolvimento. Não relatarei aqui os conflitos que enfrentei por ajudar a população,
porque não é o objetivo do meu relato. Digo apenas que quando um administrador investe no povo para garantir as próprias riquezas, ele desperta ciúmes e conflitos com aqueles que não aceitam qualquer mudança. Existem homens que preferem a escravidão, o analfabetismo, a submissão de um povo a ver esse mesmo povo prosperar, conquistar a independência. Um povo rico gasta mais, educa-se mais, é mais saudável, desenvolve a arte e a cultura. Quem ganha é o comércio, quem ganha é o governo que arrecada mais impostos, quem ganha é o povo. Minha história poderia prosseguir por aqui, mas faço uma pequena pausa para narrar acontecimentos que mexeram sobremaneira em minha vida. Paralelo à aventura de minha administração, ocorreram fatos que estão além da compreensão humana. Se quiserem acreditar, são reais, pois que eu mesmo as testemunhei. Comecemos pelo início. Assim que cheguei, me ofereceram uma casa simples, porém digna para uma pessoa do meu status. Eu, porém, preferi morar em um palácio que era nobre e imponente, digno de uma autoridade. Aquele palácio pertencia ao Marajá. Uma vez que estavam em suas terras, inclusive chegou a ser utilizado por ele nos raros momentos que veio inspecionar o meu trabalho. Disseram-me, porém, que o palácio era mal assombrado, que o fantasma de antiga moradora aparecia em horas avançadas da noite, espantando empregados e escravos. Logicamente que eu não poderia acreditar em tais crendices. Se houvesse algum espírito no palácio, eu o expulsaria como qualquer invasor. Oh, tola ilusão! Somos mais fortes quando estamos longe do perigo. Temos a capacidade de resolver problemas que teorizamos, mas quando nos vemos diante da realidade, perdemos o rumo e não sabemos o que fazer. Feliz o homem que compreende a própria limitação e que se previne antes de enfrentar qualquer problema. Graças à minha teimosia, fui morar no palácio. Não devemos confundir teimosia com a persistência. Na teimosia, sabemos que estamos errados e, mesmo assim, insistimos no erro. Na persistência, não prejudicamos a ninguém. O nosso objetivo é superar a nós mesmos. Passado um mês, nada vi que justificasse qualquer temor. Eu quase que me esqueci completamente da história do fantasma quando ela me apareceu. Eu estava caminhando por um corredor, mal iluminado, quando uma mulher, sem véu, translúcida, passou como que flutuando e entrou em um quarto que eu não usava. Vocês podem imaginar o susto que levei. Meus cabelos ficaram em pé e eu me molhei todo como uma criança. Depois corri para o meu quarto e tranquei a porta como se aquilo impedisse do fantasma entrar. Em seguida, me joguei na cama e fiquei com a cabeça coberta até o dia amanhecer. Meus amigos, vocês pensam que é brincadeira, mas não imaginam do medo de um homem que não tem a quem recorrer. Em grupo, somos mais corajosos, enfrentamos perigos em defesa de quem amamos, mas sozinhos somos covardes, buscamos fugir de qualquer perigo. É claro que havia a ala dos empregados e os soldados estavam acampados em um terreno fora do palácio. Naquele primeiro mês, escolhi ficar sozinho em um andar exclusivo para que, assim, eu podia estudar, orar e escrever sem as interrupções normais da sociedade. É bom estar em sociedade, mas temos que ter um momento só nosso para fazer tudo ou não fazer nada. É um momento de descanso, mesmo que seja um momento de intenso trabalho mental. No dia seguinte, contei para um e outro o que vi, como se fosse um assunto banal. Tive vergonha de declarar o meu medo. Foi aí que fiquei com mais medo, pois cada um com quem eu falava tinha uma história pior para me contar. Algumas daquelas histórias eram verdadeiras, outras ultrapassavam o verossímil. Não podemos julgar de um relato quando não o testemunhamos. O melhor é manter a neutralidade e aguardar a ação do tempo. Se o relato for verdadeiro e útil para as nossas vidas, a verdade surgirá quando menos esperamos, sem a necessidade de grandes investigações. Agora, se o assunto é banal, ficará como mera curiosidade que será esquecido como qualquer assunto que não vale a pena. Para minha segurança, designei 2 homens para vigiar a minha porta quando eu dormia.
Os soldados não duraram uma semana, pois que também viram a criatura e se recusaram a continuar com aquela vigilância. Fui obrigado a designar outros homens. Alguns deles igualmente viram o fantasma. Outros não viram, mas uma sensação ruim os incomodou a ponto de abandonarem o posto. A lógica me dizia que eu deveria abandonar o palácio. O problema é que eu não poderia demonstrar nenhuma fraqueza. Pelo menos era assim que eu pensava, tolo orgulho, que força um homem a viver de aparências. Preferível admitir a fraqueza a estragar a vida para sustentar uma ilusão. Após dezenas de homens abandonarem a minha vigilância, eu dispensei qualquer outro guarda, uma vez que os boatos já ultrapassavam as paredes do palácio. Eu era amado pelo povo, mas temia os vizinhos que exploravam a população. Eu não queria demonstrar qualquer fraqueza nos trabalhos de minha administração, e muito menos em minha vida pessoal. Às vezes, tudo o que temos são as aparências. Por isso, os meus guardas estavam em constante treinamento, exibindo armas e vigiando as fronteiras. Outros proprietários possuíam mais homens e mais armas, mas não possuíam o apoio da população. Na verdade, eu concluí que o fantasma não fazia mal para ninguém. Ele simplesmente andava pelos corredores e entrava em um quarto ou outro cuidando da própria vida. Além do mais, avistei o fantasma outras vezes e de certa forma aprendi a controlar o medo. Acho que é assim, o desconhecido é terrível na primeira vez. Na segunda já não é desconhecido, com a repetição vem a familiaridade, e com o tempo o que tememos não tememos mais. Interrompo a leitura do presente livro para pedir para você deixar o meu coraçãozinho vermelho, para assinar esse canal e compartilhar esse vídeo com amigos e parentes. O livro que estamos lendo se chama Sala de Espera, de Paulo H.C. Gonçalves, e pode ser encontrado na Amazon. Obrigado. Sigamos em frente com a leitura. Um dia criei coragem e dispensei todos os guardas, e passei quase uma semana sozinho, sem avistar o fantasma. Com afinco, eu trabalhava na administração da propriedade e obtive ótimos resultados com os animais. Em um período de 6 meses, tínhamos mais filhotes e algumas colheitas já estavam a caminho dos celeiros do Marajá. Não era uma safra completa, pois o trabalho continuaria por mais algumas semanas. Meus amigos, não sei como explicar a alegria gerada por pequenas conquistas. É claro que buscamos grandes realizações. No entanto, se não houver pequenas conquistas ao longo do caminho, perdemos o foco e a motivação. Uma noite, avistei a mulher fantasma andando pelo corredor. No primeiro momento pensei em fugir, todavia uma estranha curiosidade me dominou. Ao contrário de outras vezes, segui a mulher e vi quando ela entrou em um quarto que eu não usava. A mulher parou em frente a um espelho e ficou admirando o próprio rosto. Ela colocava as mãos nos cabelos consertando o penteado, depois passava as mãos nas roupas para garantir o perfeito alinhamento. Compreendi que a beleza ainda é objeto de atenção mesmo do outro lado da vida. Pessoas desequilibradas, doentes, apresentam o corpo descuidado. Pessoas equilibradas, saudáveis, cuidam da aparência de forma natural. "O que está fazendo?" perguntei, para o meu próprio espanto. "Que ousadia!" ela me disse, indignada. "Como ousa falar comigo? Mandarei prendê-lo após você receber bastonadas nos pés." Engoli seco e depois falei. Não queria importuná-la, mas fiquei curioso. Eu nunca tinha falado com um fantasma. Fantasma, eu? Eu não sou fantasma. Como o senhor se atreve a se dirigir a mim sem a presença de meu pai? Eu estou bem viva. Vá embora e aguarde o castigo. Pensei comigo que um fantasma era impossível castigar uma pessoa de carne e osso. Por isso, por imprudência, falei. Pois eu quero que você faça isso. Chame alguém, mande-me castigar. Assim que aquelas palavras saíram da minha boca, fiquei apavorado. Eu temia o desconhecido. Não sabemos o limite que pode alcançar o mundo espiritual. Já ouvi relatos de casas mal assombradas, que móveis saem do lugar, pessoas foram agredidas fisicamente e houve fogo e algumas mordidas. A mulher fantasma gritou e ninguém apareceu.
Vendo que não era atendida, ela veio em minha direção e atravessou meu corpo. A sensação era de uma nuvem úmida e densa que logo se desfez. O fantasma desapareceu e fui trocar as minhas calças, pois eu não estava apenas molhado. Não riam de mim, não sei o porquê da alegria espontânea para o sofrimento alheio. Se tivessem passado pela mesma situação, não sei se vocês teriam tanta coragem como eu. Por quase um mês, nada vi. Um ou outro soldado alegava sentir uma estranha presença, no entanto, nada de mais concreto. Diariamente, eu visitava o aposento da mulher fantasma e procurava encontrá-la. Ela nunca estava. Pensei que havia me livrado dela com aquele ato simples, todavia descobri que não existem mecanismos para se livrar de um fantasma. E olha que eu tentei. Um fantasma não tem medo de símbolos, cheiros ou objetos materiais. Um fantasma não reage ao exorcismo, às rezas ou conjunções. O que podemos fazer com os fantasmas é conversar com eles e convencê-los a abandonar a vingança. Aí vocês vão me perguntar: por que tantas práticas são recomendadas para espantar os espíritos ruins? E eu respondo que mais importante do que qualquer prática é a nossa fé. Quem tem fé tem poder. Quem tem fé é uma boa pessoa, digna de estar em contato com os bons espíritos. Quando nos falta o poder, temos para o nosso apoio a confiança em Deus. Desculpe a minha limitação, não sou especialista no assunto. Uma noite, quando eu estava dormindo, senti que alguém subia em minha cama. Fiquei apavorado, mas não gritei. Apenas abri os meus olhos de forma descomunal e fiquei paralisado, olhando a mulher fantasma. Eu não contei, no entanto, mantinha a pequena luz para qualquer eventualidade. Ela percebeu o meu pavor, por isso se sentou na beirada da cama e esperou um momento para perguntar. Existem mistérios que desprezamos por não serem dignos de nossa atenção, mas quando o mistério faz parte de nossa vida, temos que procurar a verdade. Diga-me o que aconteceu. Por que você dorme no quarto de meu irmão? Quem são estas pessoas que invadiram o palácio? Onde está a minha família, meus serviçais? Aos poucos, recobrei o controle do corpo, fechei a boca que estava aberta e senti a cama molhada. Esse palácio pertenceu a inúmeros nobres que foram para outras terras, até que o Marajá o comprou e dispensou os criados que restaram. Hoje sou eu quem administra toda essa região. Pelo que me disseram, já faz 35 anos que você morreu. A mulher, confusa, disse: Não pode ser. 35 anos? Mas eu não vi modificação alguma. Todas as noites passeio no palácio e vejo as mesmas cortinas e os mesmos tapetes. Nada mudou. Sinto-me apenas mais sozinha. Não quero falar com ninguém e ninguém fala comigo. O médico disse que eu estou deprimida por causa da ausência de meu noivo, mas que vou ficar bem. Ele me fez algumas sangrias e colocou sanguessuga em meu corpo. Disse que com alguns purgantes a minha saúde voltará ao normal. Todavia que eu deveria controlar a melancolia. Depois veio uma sonolência que não tem tamanho e eu pensei que morri. Entretanto, isso não aconteceu, pois que estou completamente viva. Cuido de minhas roupas e de meus cabelos e espero a volta de meu noivo. Às vezes brinco com as cortinas e me deito nos tapetes. Não vi qualquer diferença. Senhora, falei com mais segurança, no palácio não há mais tapete e nem cortinas. Com exceção de meu quarto e da sala de reunião, todos os móveis estão destruídos ou cheios de poeira. Você não vê? Ela olhou descrente para mim e depois para o ambiente. Aos poucos, a expressão dela mudou, como se ela visse um novo mundo abrindo-se diante dos olhos. Espantada, ela falou: Você tem razão, os móveis estão diferentes. Onde está a mesa e as cadeiras? Onde estão os armários, os adornos e os adornos? Não pode ser. Como não vi isto antes? Será que eu me enganei? Como posso estar morta? Não, 1000 vezes não. Morta eu não estou. Uma vez que estou viva, falando com você. Como morrer se eu continuo pensando? Eu sinto o meu corpo. Preciso comer e dormir como qualquer pessoa.
Não sei quem prepara o meu alimento, todavia não passo fome. Isso não pode ser a morte. Deixei que ela falasse o tanto quanto quisesse, e depois de longo tempo eu pedi: deixe-me fazer uma pergunta. Neste tempo todo, ninguém veio conversar com você? Veja bem, ninguém está sozinho no mundo, e eu tenho certeza de que vários dos teus parentes morreram antes de você. Você não se recorda de nenhum aviso, de alguma recomendação? Ela pensou um pouco, como a se recordar de um passado longínquo, depois franziu a testa e respondeu: vieram, sim, muitos amigos e parentes, e em épocas variadas, mas porque eu estava depressiva, queriam me tirar do palácio, me internar em um hospital ou coisa parecida. Não concordei. Eu não poderia sair, pois que tinha que esperar por meu noivo. Aí eu fugia e me escondia fora do palácio para depois voltar. Eles me disseram, no entanto, nunca acreditei que eu estava morta. Aquela conversa, para mim, era coisa de maluco. Mas agora eu não sei. Eu vejo o palácio como ele é. No entanto, agora, se eu fixo os meus olhos nos objetos, eles ficam velhos e sujos, e todo o ambiente muda. Meus olhos me enganam. Não sei qual é a realidade. A verdade não pode ser mudada, todavia a nossa capacidade de percepção ainda é limitada. Não sei como convencê-la, pois existem assuntos que pertencem à convicção pessoal. Compreendo que você existe porque está diante dos meus olhos, porém você vai concordar comigo que não possui um corpo físico assim como eu. Estamos em dimensões diferentes. Como você faz para falar comigo é um mistério que não sei explicar, mas posso constatar que o fenômeno é real, que é possível um fantasma falar com uma pessoa de carne e osso. Por um instante fiquei em silêncio, depois pedi: venha comigo. Falei, levantando-me de um salto. Eu quero lhe mostrar uma coisa. Ela foi pega de surpresa, mas logo levantou e me seguiu. Conduziu o fantasma pelos corredores do palácio até um salão nobre, perto da cozinha. A mulher fantasma me seguiu com viva curiosidade. Ela conhecia o local. No entanto, na medida que eu falava, ela percebia as alterações. Não sei como explicar esse estranho fenômeno. É como se ela enxergasse duas dimensões ao mesmo tempo. Um dia, quem sabe, vamos compreender esse mundo fantástico que existe após a morte. A vida continua, isso eu pude constatar. Isso está de acordo com a bondade divina. Se não houvesse continuidade da vida, muitos criminosos nunca pagariam pelos crimes que praticaram. A vida perderia o sentido, pois para que ser bom, honesto, gentil, se o destino de todos é o mesmo, o nada? Com a continuidade da vida, existe a esperança de ir para um bom lugar, ou pelo menos ficar na superfície da terra, como a mulher fantasma. O criminoso receberá o devido castigo e a vida prosseguirá em um mundo de eterna evolução. No salão havia uma pedra talhada com a árvore genealógica da família. No começo apareciam apenas os nomes dos homens, mas em determinado momento passaram a registrar também o nome das mulheres. Aquela pedra era bem conhecida da mulher fantasma. A única diferença é que agora ela enxergava as atualizações. O nome dela estava ali, gravada com data de nascimento e morte. O choque foi tão grande que ela desapareceu. Acho que finalmente ela ficou convencida. Somente evoluímos quando saímos da negação. É bom encarar a verdade e enfrentar as consequências. Meus amigos, vamos de benevolência. Não devemos jogar verdades duras no rosto de um despreparado. Cada um tem o seu tempo, e se não for a hora, é perda de tempo. E o que é pior, aquele que tentamos ajudar com a verdade se vira contra nós e anula a nossa interferência futura. O que eu fiz foi imprudente. Eu tinha a meu favor que outros espíritos prepararam o ambiente antes da minha tentativa. Por sorte, ela estava pronta à mudança e recebeu a informação de mente aberta, como se estivesse cansada da profunda depressão. Isso me faz lembrar que não há mal que resista pela eternidade. Cada um de nós sofre pelo tempo que deseja, depois passa por um processo de adaptação e segue a vida com nova resistência. Assim evoluímos.
Eu continuei em meu ofício por quase 2 meses antes de receber novamente a visita da mulher fantasma. Confesso que sentia saudades. De certa forma, criei um vínculo com ela e a procurava no vazio dos corredores. Semanas depois, ela apareceu. Não sei o que me acontece, disse-me ela assim que se aproximou. Eu não consigo ir embora. Já procurei o meu noivo por toda parte, mas ele deve estar escondido em algum lugar inacessível do universo. Já vieram me buscar, disseram que eu estou perdendo o meu tempo, pois o meu noivo não poderia casar comigo, que é para seguir com minha vida. Oh Deus, como seguir com a vida se temos compromissos pendentes? Eu não aceito que meu noivo não venha me visitar. Ele tem que vir. Já sei que morri e acordei nessa vida espiritual, mas não admito que se quebre uma promessa. Cocei a cabeça e perguntei: e por que você não sai dessa casa e procura a tua família? Você não acha que a tua vida pode ser melhor? Ela olhou séria para mim e me disse: não, 1000 vezes não. Eu só saio daqui quando ver o meu noivo. Se a morte não existe, ele há de estar vivo, em algum lugar. Se a morte não existe, ele há de aparecer. Ela me olhou séria e completou: eu sou uma mulher de palavra. Posso até me afastar, como fiz algumas vezes, mas não vou embora enquanto não conversar com meu noivo. Sem saber o que fazer, deixei-a falar a respeito do noivo e da vida que ela levava antes de morrer. Ela confessou que encontrava com ele escondida em alguns dias da semana. Aí trocavam carícias e juras de amor. Então ele foi chamado a lutar na guerra poucas semanas antes do casamento. Eles até pensaram em antecipar o casamento, mas a morte repentina de um tio impossibilitou qualquer providência. Sabe, amigo, ela me falou como a um confidente, não mandamos em nada e não sabemos que rumo que vamos tomar. Porém, temos que dirigir a nossa vida para a direção que queremos, senão seremos vítimas da fatalidade. O tempo pode passar, todavia a nossa persistência deve ser inquebrantável. Se estamos dentro da lei, não há por que mudar de opinião. Engoli em seco, pois eu pensava que ela estava sendo apenas teimosa. Em vez disso, reconheci que ela era uma mulher de fibra, alguém que não renunciava a um compromisso, mesmo com sacrifício próprio. Interrompo o presente livro para dizer que a história continua e pode ser encontrada no livro Sala de Espera, de Paulo H.C. Gonçalves, à venda na Amazon. Por favor, deixe o meu coraçãozinho vermelho, assine o canal e compartilhe esse vídeo. Por noites, a mulher fantasma conversava comigo. Ela me narrou as rotinas do palácio, da infância e assuntos de família, e eu narrei os meus problemas com as tribos vizinhas, pequenos roubos e contrariedades. Percebi que vivíamos em 2 mundos diferentes. As preocupações dela não eram as minhas. Concluí que o homem e a mulher vivem realidades diferentes. Eu falava de conquistas materiais e segurança. Ela falava de música, educação e filhos. Não os dela, mas filhos dos parentes que ela ajudou a criar. Constatei que a conversa dela era mais interessante. A fantasma me fazia esquecer os meus problemas e me forçava a pensar em assuntos religiosos e filosóficos, dos quais, em condições naturais, eu não pensaria. É claro, ela não estava comigo todas as noites. Dias de muita chuva ou que eu me desequilibrava em meus negócios, ela simplesmente não aparecia. Depois a fantasma me contava que estivera comigo, mas eu não a conseguia enxergar. Ela me falou de parentes e amigos que visitavam o palácio, outros fantasmas que a convidavam para alguns passeios e tentavam convencê-la a seguir com eles. Ela reafirmava o compromisso com o noivo e não autorizava qualquer intervenção. Percebendo as minhas dificuldades na administração, a fantasma se ofereceu para me ajudar. Ela visitava as casas dos vizinhos e me contava os mais diversos segredos. Com o auxílio dela, escapei de armadilhas e de vendas nas quais levaria a algum prejuízo. A fantasma me contou em quem eu poderia confiar e quem tramava para tomar as terras do Marajá.
Graças a ela, descobri inúmeros segredos e curiosidades das rotinas dos meus auxiliares. Como você se desloca tão rápido? Um dia questionei. A mulher sorriu para mim e me respondeu: não sei como explicar o fenômeno. Quando eu quero estar em um lugar, eu simplesmente vou, na velocidade de meu pensamento. Posso me deslocar instantaneamente ou ver todo o caminho a ser percorrido de acordo com minha vontade. Aí eu passo pela água e pelo fogo e não sinto qualquer desconforto. Atravesso paredes, grades, objetos diversos sem a menor dificuldade. Posso entrar em todos os lugares, com exceção de algumas casas onde o mal reina ou onde existe alguma barreira espiritual. Barreira espiritual? Eu questionei. Sim, existem famílias muito religiosas que oram e possuem espíritos familiares. Neste caso, eu bato na porta se quero entrar. Geralmente sou bem recebida, mas não tenho a liberdade de entrar ou sair livremente. Interrompo o presente livro para dizer que a história continua e pode ser encontrada no livro Sala de Espera, de Paulo H. C. Gonçalves, à venda na Amazon. Se você gosta de literatura e espiritualidade, assine o presente canal, deixe o meu coraçãozinho vermelho e compartilhe esse vídeo.